todos, sou o professor José Antônio e esse momento é para a gente discutir a respeito do exercício que eu postei, o segundo exercício. Eu tive recebendo algumas soluções, algumas respostas, e essas respostas, embora resolvam o problema, elas não contemplam o enunciado. Também recebi algumas perguntas e achei que a melhor maneira seria fazer alguma coisa parecida com aquele exercício postado. Pois sim, nós temos aqui então um diagrama, na verdade o mesmo diagrama de classe, com as classes distintas, mas se trata do mesmo diagrama. A ideia aqui é que eu tenho uma classe chamada filho e ela tem dois atributos, code filho do tipo int e nome filho do tipo string. Tem o método construtor e os métodos getter e setters, que serão desenvolvidos na construção, na solução do problema. Eu consigo ver também que eu tenho uma classe pai. A classe pai tem code pai do tipo int, nome do pai do tipo string, e eu tenho aqui um atributo que ele não precisaria estar de maneira explícita, que é o atributo filho, que é do tipo filho. Isso está de maneira explícita, mas eu poderia observar isso pela essa cardinalidade, essa associação e a definição da cardinalidade, onde eu tenho um filho, pode ser declarado várias vezes em um pai. Isso também se repete com relação à classe teste. Então, um pai pode ser declarado N vezes aqui dentro da classe filho. Dentro do subsídio do exercício, eu falo que os métodos construtores de full, aquele que não tem argumentos ou parâmetros formais na assinatura, deve inicializar com zero os atributos numerais e com espaço em branco os tipos literais, as letras. A classe teste tem essa estrutura e que a gente deve atentar que em momento nenhum eu tenho uma associação entre filho e teste. Logo não é possível declarar um filho aqui dentro de acordo com este diagrama de classes. Tá? Então eu já tenho aqui o NetBeans aberto e a gente vai começar aqui pela guia projetos a criar o nosso projeto. Então o botão direito aqui, novo projeto, uma aplicação Java, o próximo. Esse projeto eu vou chamar ele exercício 2. Eu vou gravar ele numa pasta chamada lixo 3, que eu já deixei previamente preparada aqui para receber esse projeto. Então, o nome do projeto é exercício 2, exerc2, vai ser gravado na pasta 3, e a pasta projeto vai ser nesse caminho aqui. Depois a gente dá uma olhada. Não vamos criar uma classe principal com o mesmo nome, vamos finalizar a construção do projeto, e eu percebo aqui então que apareceu esse projeto. Embora não seja recomendado, a gente vai criar nossas classes aqui no pacote padrão. O fato dessa recomendação tem a ver com uma IDE, com a questão de gerência de pacotes pela IDE, que a gente discute posteriormente. Mas voltemos aqui ao nosso diagrama. Então, qual classe dessas aqui eu devo criar primeiro? Olha, se a classe pai deve conter um objeto do tipo filho, então essa aqui deve existir primeiro. E se o teste deve conter um objeto do tipo pai, então pai deve existir primeiro que teste e filho deve existir primeiro que pai. Então a gente vai seguir essa ordem, criar primeiro filho, depois pai e depois teste. Voltamos lá para o NetBeans, botão direito aqui, novo, botão direito no pacote que eu quero criar classe, novo, classe Java. E essa aqui então vai ser a classe filho. Ele me dá um esboço da classe, eu vou apagar essa parte aqui, que nesse momento acaba sendo um lixo visual, e nós vamos implementar essa classe. De acordo com o diagrama, eu tenho dois atributos. Eu vou definir os dois como privados, e futuramente, quando formos falar de encapsulamento, isso vai ficar mais claro para você. É do tipo int, então private int, e esse aqui vai ser o código F, o código do filho. E o outro atributo também é private, ou private, string, e vai ser o nome F. Bem, uma vez definido os atributos,
eu vou definir para ela, para contemplar o exercício, o método construtor. O método construtor tem a função de informar o sistema quais são as dimensões, qual é o tamanho de um objeto desse tipo. O método construtor, ele é público e tem o mesmo nome da classe. Como é o default, ele não tem aqui dentro nenhum parâmetro. Abre e fecha parênteses e vamos fazer a definição desse método. Então, CODF recebe 0, porque é numeral, de acordo com o enunciado, e nome F, que é literal, recebe aspas, aspas, que é espaço em branco. Mas eu poderia utilizar também os recursos da própria IDE. Eu vou dar um Ctrl X para tirar isso daqui e mandar para a área de transferência, né? Poderia fazer o seguinte, vir aqui, ó, Alt Insert e pedir para inserir o construtor de nome F de CODF. Peço para gerar o construtor, pronto, ele também fez isso. Só que esse construtor não é o default, né? O default é aquele que não tem nenhum argumento aqui. Como eu quero iniciar com 0, eu venho aqui, coloco 0 e aqui aspas, aspas. Esse diz, à frente do nome do atributo nome F e CODF, na verdade é um ponteiro que indica que esse CODF e também o nome F pertence à classe e não ao método. Então, quer dizer, ao atributo da classe CODF, passe 0. Ao atributo da classe nome F, passe espaço em branco. Bem, ainda para contemplar o exercício, ainda falta construir os métodos getters, setters. Lembrando que os métodos set, setters, né, eles servem para alterar o valor de um atributo. Então, o atributo CODF, por ser int, de cara ele recebe ali o 0. E nome F, por ser string, e string começa com S maiúsculo, então é uma classe, de cara ele recebe ali um null, né? Porque então ele é um objeto e ele recebe um null. Agora nós vamos construir os métodos getters e setters. Eu posso vir aqui, dar um public, fazer primeiro o set, tá? O set convencionalmente não retorna nada, chama-se set CODF. Mas ele recebe um int, e esse int vou chamar de CODF. Agora, veja bem, eu declarei uma variável como argumento do método chamado CODF. Só que CODF tem o mesmo nome do atributo. Então, se eu colocar aqui assim, dentro do método, CODF recebe CODF, eu estou dizendo que a variável CODF recebe ela mesma. Porém, se eu colocar o objeto diz, eu estou dizendo o seguinte, o atributo CODF, né, ó, o membro da classe, qual? CODF. O que ele é? Um atributo, recebe a variável CODF. Posso construir os métodos dessa maneira. Vamos fazer aqui então o método get para o CODF. Então, se é o método get, ele retorna. Qual é o retorno, né? Nome F é do tipo string, ele vai retornar MF, então string get nome F. Não tem nenhum parâmetro, né? Nenhum argumento, e ele retorna nome F, o atributo nome F. Então, o que eu fiz aqui? O método set, que altera o valor do CODF, perdão pessoal, aqui é CODF. E aí o retorno é do tipo int. Estávamos falando somente do COD, né? Então ele retorna o CODF. Uma outra maneira de eu construir os métodos getters e setters é vir aqui, dar um alt insert e colocar os getters e setters para nome F. Então ele já construiu para mim o get nome, que retorna o nome F, e o set nome F, que retorna o MF. E assim eu tenho os meus métodos getters e setters. A classe filho está pronto, vou dar um Ctrl S, gravei a classe filho.
o método construtor inicializando, os métodos set, get. Agora nós vamos construir a classe Pi. Novo, classe, chama-se Pi. Vou finalizar, vou tirar essa parte aqui, ter um aproveitamento melhor da tela. E Pi é constituído de dois atributos, int code P e string nome P. Como nós já conhecemos a possibilidade de utilizar o recurso da ideia para geração de código, eu vou vir aqui inserir primeiro o construtor para os dois atributos. Eu sei então que é o default, então não tem parâmetro nenhum. E aqui recebe 0, porque é um numeral. E aqui recebe aspas, aspas, por ser um literal. E aí eu contemplo o enunciado. Virei aqui também, agora daria um alt insert. Vou optar pelos getter e setter do code P e do nome P. Aí já gerou para mim o set code P e o get nome P. Get code P, set code P, get nome P, set code P. Mas eu ainda percebo, ó, vamos voltar no documento, que eu ainda tenho um filho declarado aqui dentro. Então eu vou ter que fazer essa declaração. Declaro um filho, vamos chamar aqui de F. Vamos chamar de filho mesmo. Mas, ao declarar esse objeto, eu sei que eu tenho que gerar uma referência a ele. A referência se dá pelo new filho. Mas, propositalmente, nós vamos somente declarar o objeto. Perdão, a variável. Nós não vamos instanciar o objeto. E vamos ver possível erro que isso pode causar. Mas, de qualquer forma, nós precisamos ainda inserir o getSet para filho. Então, vamos inserir código, o getterSetter para filho, que é o que ficou faltando. Pronto. Então, foi gerado o getFilho, que retorna filho. O setFilho, que atribui um filho ao atributo filho. Então, a classe Pi também está pronta. Agora, vamos dar um Ctrl S, vamos gravar essa classe. Voltemos ao diagrama, fizemos esta, agora falta esta classe. Botão direito aqui, novo, classe, essa é a classe teste, a última do exercício. Vou apagar isso daqui, que no momento acaba atrapalhando. Essa classe, a classe teste, é a classe que vai conter o método main, ela que vai fazer o class loader, vai carregar a aplicação para nós. Então vamos construir o método main, lembrando que a assinatura do método main sempre é dessa maneira. É um método público, ele é estático, não tem nenhum retorno e chama-se main. Main de principal. Tem um argumento do tipo string, que é um array do tipo string. Agora sim, seguindo, voltemos lá no nosso diagrama, vou fazer uma declaração de um objeto aqui. Dentro do método main, vou falar que Pi é do tipo P, recebe new Pi. Relembrando que até aqui eu tenho a declaração e daqui para frente eu tenho a instanciação. A partir daqui existe um objeto na memória. Tanto que eu poderia fazer isso em duas linhas. Vou colocar aqui. Declaro P do tipo Pi e depois eu pego P e instancio na memória. Passo para ele um novo espaço de memória onde caiba um objeto do tipo Pi. Mas nós temos que lembrar que um tipo Pi contém um filho. Voltemos na classe Pi e olha aqui para você ver, ó. A classe Pi contém um filho. Voltemos na classe teste. Se a classe Pi contém um filho e eu devo instanciar os objetos do filho, porém, sem declarar um objeto do tipo filho aqui na classe teste, terei que utilizar esse objeto Pi que contém o filho. Então, o meu objeto P, que é do tipo Pi, não contém o filho. Qual método desse objeto me retorna um filho? O get
getFilho ou getF, esse objeto não me retorna o filho. Tá, o filho que ele me retornar, deixa eu só confirmar, ver se é getF mesmo. É getFilho, tá? É getFilho, setFilho. O filho que ele me retornar, por meio do método getFilho, eu passo um parâmetro set code f, passando o valor 1 como parâmetro. Agora, vamos analisar essa linha. O objeto P é do tipo pai e contém um filho. Esse método me retorna o filho, e o filho que ele me retornar, eu utilizo o método setCodeF dele. Então vamos dar uma olhada na classe pai. A classe pai tem o getFilho. Na classe pai tem o getFilho que me retorna o filho. Esse filho, ele tem o setCodeF, quer ver? Ó, ele é um objeto desse tipo. Então ele tem aqui, ó, o setCodeF, que recebe um int e atualiza o atributo CodeF. Voltemos na classe teste agora. Da mesma forma, eu posso pegar o objeto P, pegar esse filho que está na classe P, no objeto P, perdão, e dar um set nome F para ele. Então vamos passar como nome o nome Rafa. Bem, então em tese eu instanciei os dois atributos do objeto filho que está dentro do objeto pai. Na prática, depois, na verdade é na prática, mas ele só vai ter certeza depois que fizer o teste. Bem, ainda falta instanciar os atributos de pai. Então p.set codef, codep, vamos passar para o pai o valor 15, ou melhor, 16. E ainda para o pai, nós vamos passar o nome. E o nome desse pai vai ser José. Set nome pai, né? Bem, então, em tese, instanciei tanto os atributos de filho que estava dentro do objeto pai, quanto os próprios atributos de pai. Agora a gente passa para uma fase que é de impressão, para saber se esses dados realmente foram instanciados. System.out.println é um método, o println, que imprime as informações na tela, né? Uma saída de tela. Então, vou pegar aqui, ó, dados do filho. Para a gente deixar isso distinto, ó, vou dar um Ctrl C, copiar isso para a área de memória, para a área de transferência, e aqui serão os dados do pai. Então, daqui para baixo os dados do pai, e desse ponto para baixo os dados do filho. Vamos imprimir na tela aqui, ó, System.out.println, Ctrl/N, o que nós vamos imprimir primeiro? O código do filho. Então, código do filho. 2 pontos, espaço, para ficar um rótulo mais organizado. Do objeto P, eu vou fazer um get filho, recuperar o filho do objeto P, e assim que esse filho for recuperado, dele eu vou utilizar o get codef, que é o código do filho. Então, o código do filho do objeto filho retornado por meio do objeto pai. Agora vamos imprimir o nome do filho. System.out.println, pulo uma linha, o nome do filho. 2 pontos, um espaço, mais do objeto P me retorna o filho, do filho retornado me retorne o nome. Pronto. Então, em tese, isso aqui deve estar funcionando. Agora vamos pegar os dados do pai. System. Uma impressão na tela, né? System.out.println. Imprima na tela.
Primeiro, o código do pai, dois pontos, mais p.get, código p. Um erro de sintaxe. Agora, system out println, o nome do pai. O nome do pai, dois pontos, mais p.get, nome p. Pronto, em tese está tudo correto. Lembrando que o println, você imprime uma string. Em Java, tudo que você colocar string mais, aquilo que tiver após o mais, passa a ser concatenado com essa string. Então tudo vira uma string aqui. Mesmo esse getCodeP retornando int, ao ser concatenado com uma string, tudo retorna string. Assim como isso daqui, que o getCodeF do filho retorna um int e se concatena com essa string. Como eu falei antes, foi deixado um erro proposital, um erro muito comum. Vou dar um Ctrl S para gravar essa classe, nós percebemos então que ela gravou, e um Shift F6 para executar. Quando eu peço para executar, aparece aqui um erro, foi lançado um erro, uma exceção. Nós estudaremos as exceções daqui a alguns dias, mas a exceção que ele disparou foi no pointerception. No pointerception é quando você está tentando utilizar um objeto que não tem uma referência, não tem um apontamento para ele. E ele está dizendo que esse erro aconteceu na classe teste, no método main, lá na linha 6. E na linha 6 é essa linha aqui. Qual o erro possível de ter dado? Bem, ele está dizendo que não tem uma referência. Para o objeto P, eu tenho a referência, eu criei ela aqui, ó. Quando instanciei, gerou uma referência para esse objeto. Então só pode ser para esse filho que foi retornado. Mas aonde que está esse filho? Olha, o único lugar que eu utilizo um filho é aqui na classe pai, a declaração. E eu percebo que, embora eu tenha a declaração, em momento nenhum eu tenho a instanciação. Poderia fazê-la de qualquer forma. Eu poderia vir aqui de duas formas, né? Ó. Colocar recebe, então, filho recebe new filho, e estaria instanciando, mas o mais correto seria eu pegar essa linha aqui e colocá-la no método construtor, que é o lugar que realmente constrói os objetos. Então, para não fugir à regra, eu falo que o atributo filho, então diz, o atributo filho, né, ó, recebe, é instanciado na memória. Lembrando que o diz, para que serve o diz? O diz é um ponteiro, um objeto que aponta para objetos e membros da classe. Então, pegando como exemplo, aqui na classe pai, eu percebo que eu tenho o set codep. E eu tenho criado dentro desse método uma variável chamada codep, que tem o mesmo nome que o atributo codep. Se eu não tivesse esse diz aqui, eu estaria dizendo o seguinte, que a variável codep do método recebe ela mesma. Porém, como eu tenho o diz, eu estou dizendo o seguinte, que o atributo codep, que é esse daqui, recebe o valor da variável codep, que por sua vez recebeu um valor por parâmetro. Vou dar um Ctrl S e vou executar agora essa classe, Shift F6, e agora nós vemos aqui a execução. O resultado. Tá? Então o erro que nós tínhamos cometido, propositalmente, qual que é? É que nós, em momento nenhum, instanciamos um filho. Nós apenas havíamos declarado, mas em nenhum momento instanciado. Essa instanciação poderia acontecer aqui, mas como eu tenho um método construtor,
que inicializa objetos, então fiz a instanciação dentro do método construtor. Vamos causar o erro novamente, ó. Vou comentar essa linha, vou dar um Ctrl S para gravar a classe e vou pedir para executar com Shift F6. Aí deu esse erro aqui, ó, não existe um ponteiro, uma exceção, um erro num ponteiro que aponta para alguma coisa que é nula. O que era nula mesmo? Não era o P, porque o P está sendo instanciado aqui. Então só poderia ser na linha 6 esse erro aqui. Aí eu fui lá na classe do pai e instanciei o filho. Ctrl S, quando eu dou um Ctrl S eu percebo que ele grava porque ele fica diferente aqui. Estava em negrito, fica numa letra normal. Shift F6, aí ele executa sem maiores problemas. Espero que essa solução ajude vocês e que contribua para o crescimento, tá? Fiquem com Deus e sucesso!